Ressurge um vídeo do passado tenebroso de Dias Toffoli. Assiste aqui comigo. Depois que o Dias Toffoli se meteu nesse rolo do Banco Master e do Daniel Vorcaro, a sociedade passou a cavocar tudo sobre a vida dele. E a internet resgatou um vídeo bizarro em que ele confessa uma coisa inacreditável. Fica aqui comigo que nesse nosso encontro com justiça eu vou te mostrar qual que foi esse vídeo e o que foi que o Toffoli falou. E depois eu vou te dar um bônus. Eu vou te mostrar um outro vídeo no qual o Toffoli também fala uma outra coisa bizarra agora sobre um julgamento de responsabilidade dele no STF. Começa aqui comigo vendo esse vídeo do Toffoli que a Marina Helena resgatou num post dela lá no Twitter. Olha aqui, ó. Uma vez, o Vladimir roubou um processo para não ter o despejo. Um amigo nosso, não vamos dizer o nome dele, né? O Vlad, não vamos dizer o sobrenome. Ia ter o despejo no dia seguinte, o juiz deu a liminar. A gente tinha que tentar suspender no Tribunal Regional Federal. Naquela época, você tinha que entrar com agravo e mandado de segurança, porque não existia tutela antecipada. Aí o que fazer? A gente ia ali no jurídico, lá no 17º andar. Aí o Vladimir sai correndo e some. E volta com o processo na mão. O que você fez, Vladimir? Eu roubei o processo. Não vai ter mais despejo amanhã, não. Gente, olhem, vejam como o Toffoli conta rindo que um colega dele simplesmente roubou um processo judicial, isso para impedir o cumprimento de uma decisão. Vocês têm noção do que é isso? Imagine se alguém faz isso com o processo do Banco Master. O que o Toffoli não ia dizer? Se bem que o Banco Master talvez ele até gostasse, né? Mas se alguém faz isso com o processo do Alexandre de Moraes. Mas quando foi com outro juiz, aí ele deu risada. Mas você pode pensar, Deltan, mas ele só relatou o que aconteceu ali. Ele não disse que isso era bonito e tal. Então, olha aqui, esse trecho aqui comigo. Eu falei que ia tirar xerox e sumiu. Parece brincadeira. E o André fez menção de bater palma, mas tem que bater palma pro Vladimir. Porque hoje, aonde ia ter esse despejo, tem um conjunto habitacional. Gente, veja então que ele diz que tem que bater palma para a pessoa que roubou o processo. Tudo para fazer valer a vontade deles, a visão de mundo deles. É igual a visão do MST, de invadir a propriedade, e isso é bom porque isso dá para os outros, né? Mas fica pior. Ah, Deltan, pior é impossível ficar pior. Então, olha isto aqui comigo, ó. Olha aí. Caixa Econômica Federal. E depois, uns 6 meses depois, o Vitor Januário foi chamado a ser testemunha de defesa num inquérito, num processo criminal contra o Vladimir. O Vladimir foi processado. Aí o Vitor pode contar o que aconteceu. O Vitor chega lá, a juíza que presidia o processo penal fala: mas Vitor, o que você está fazendo aqui? Oh, é você que é a juíza? A juíza tinha sido estagiária do jurídico. Aí o Vitor contou toda a história e o que ela fez? Arquivou o processo contra o pobre coitado do Vladimir. Gente, você entendeu aqui? O Toffoli está dando risada do fato de que uma juíza nitidamente arquivou um processo de maneira completamente irregular só porque ela conhecia, era amiga de uma das testemunhas ou partes do caso. Isso revela muito sobre o que o Toffoli pensa como juiz. Como ele não vê problema dessas relações pessoais influenciarem as decisões do juiz. Nesse caso, foi o amigo que roubou o processo. Mas e se o amigo, ou talvez o amigo do meu pai, suprimiu acesso às provas do processo? Aí pode. Bom, mas tem mais, e aqui ficou meu bônus para vocês. Um outro vídeo bizarro do Toffoli. Mas antes de eu mostrar isso para você, eu quero agradecer a você por você deixar o seu like, por você se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque isso não é um procedimento, não é simplesmente algo que você faz. Isso é você fazer parte de uma comunidade e fazer a voz conjunta nossa, que luta por verdade, justiça e liberdade, chegar mais longe. Isso significa um mundo para mim, ter você aqui comigo, lutando junto, sem desistir. E vamos lá. Eu quero lembrar para vocês uma confissão que o Toffoli fez em uma sessão plenária ali do STF, a de que ele votou pela condenação de uma pessoa que ele acreditava ser inocente apenas para controlar o resultado do julgamento. Um petista, ele queria isentar, garantir a impunidade do petista. Mas olha aqui, eu quero que você veja, porque se eu te falar, você não vai acreditar. Você precisa ver e ouvir isso aqui pelos seus próprios olhos. Senhora Presidente, quando do julgamento da ação penal 470, ficamos vencidos. Eu, ministro Aires Brito, e ministro Gilmar Mendes. A douta maioria, então, decidiu que aquele que absolve não participaria da dosimetria. Ao que eu retorqui. Então eu vou ter que condenar alguns para poder participar da dosimetria. E aquilo que acabou de mencionar o ministro Gilmar Mendes não é ficção científica. Eu votei pela condenação do ministro, então, ex-presidente do PT, José Genuíno, para poder participar da dosimetria, sim. Ele houver assinado um contrato de financiamento com um dado banco, eu não me lembro o nome, então não vou tentar puxar pela memória para não cometer algum equívoco de nome de banco, junto ao tesoureiro do PT, Derrube Soares. Mas todos nós que conhecemos o José Genuíno sabemos que ele não tinha ideia do que estava se passando. Completamente ingênuo e inocente em tudo o que aconteceu. Todavia, ele havia assinado o contrato de financiamento.
E, portanto, acabei por optar de votar pela condenação, mas a pena que eu propus foi de 2 anos e 8 meses de prisão, o que tornava-a prescrita. Tire, senhora presidente. Gente, ele confessou aqui que ele votou pela condenação do José Genuíno simplesmente para poder participar do cálculo da pena dele. Ele deu um jeito de se infiltrar na discussão das penas. E por que isso? Porque caso ele não votasse pela condenação, ele não poderia votar na dosimetria. E por que ele quis entrar na dosimetria? O que ele fez? Ele votou por uma pena tão baixa para livrar o Genuíno. Uma pena tão baixa que tornou o crime prescrito. Ou seja, ele livrou a pessoa. Inacreditável. Inacreditável. Mas e você? Você acha que o Toffoli tem condições de continuar como juiz do STF? Me conta aí sua opinião nos comentários.